Subterrâneos. Quando falamos de turismo, nos vem em mente os locais que mais conhecemos, cidade de Nova York, Rio de Janeiro, entre outros, fora os grandes monumentos. Mas existe as cidades subterrâneas muito além do que a maioria das pessoas estão acostumadas a ver. E essas cidades não necessariamente sejam sempre cidades. Algumas são vilas, outras são apenas túneis. Existem alguns locais que foram reformulados, remodulados para receber os turistas. Quando falamos dessa parte subterrânea, a primeira imagem que nos vem em mente são as catacumbas de Paris. Como as catacumbas fazem parte de uma questão cemiterial, ou seja, vamos trabalhar sobre cemitérios, eu vou falar das catacumbas um pouco mais para frente no módulo de cemitérios. Mas é interessante falar das catacumbas aqui também na parte subterrânea, porque existem algumas teorias que diz que existem túneis que saem das catacumbas e percorrem toda Paris. Assim como existem algumas teorias que existem um túnel oficial que sai do Museu do Louvre e vai até o Palácio de Versalhes. Esses túneis eles não são explorados, ao menos não explorados a ponto de receber visitação aberta. Mas existe um grupo que é chamado de UX ou de catafiles, que são normalmente empresários que cuidam desses locais, não só em Paris como em outras partes do planeta. E esses empresários, além de cuidar desses túneis subterrâneos, desta parte cultural, porque existe galerias, cinemas, entre outros locais, eles também cuidam dos monumentos que nós vemos com maior facilidade. Existe um registro oficial que diz que esse grupo ajudou no concerto do relógio de Londres. Esses túneis que eles não são explorados, eles não são abertos ao público com facilidade. Mas é claro que existe o que a gente chama de exploradores urbanos que vão até esses locais. E para isso se precisa ter alguns cuidados, porque de novo não é fácil acesso, não tem um acesso fácil ao público. Normalmente são por bueiros ou algumas passagens escondidas pelo planeta. Alguns túneis não se consegue nem passar. Tem alguns exploradores que deram entrevistas anônimas para alguns blogs, para alguns sites, que falam que tem local que mal dá para passar. É tão estreito que você tem que passar rastejando. E esses locais que eles não são explorados para o público em si, para o público aberto, eles podem ser encontrados de tudo, desde rato, barata, entre outras questões. Mas existem alguns locais que eles foram sendo restaurados e preparados para receber o público. Aqui no Brasil nós temos algumas partes subterrâneas que são abertas à visitação do público. Então nós temos, por exemplo, o Bar do Arco, que está no subterrâneo do Teatro Municipal de São Paulo. Nós temos o Bar do Cofre, que está no subterrâneo do Farol Santander. Assim como nós temos a Passagem da Consolação, que foi feita uma livraria, então você cruza a Consolação por baixo e ali existem livros, existem algumas figuras, fotos, retratos. Existe um teatro também no subterrâneo daqui de São Paulo. Então, esses locais que eles foram preparados para receber o público são de fácil acesso. Outros que são mais rústicos, que eles estão exatamente como eles foram construídos, esses são mais delicados. Existe, por exemplo, uma cidade que ela saiu no jornal Los Angeles Times, que fala da cidade Lagarto. Ela foi descoberta através de exploração e ele está abaixo da cidade de Los Angeles. Existe também uma vila que ela foi construída no subterrâneo. Nós estamos falando de anos antigos, onde não se tinha tanto conhecimento, onde algumas pessoas elas eram vistas de formas erradas pela sociedade, o que eu acho um absurdo. Mas com isso elas eram obrigadas a viver em cidades, em vilas, onde as pessoas da elite não as vissem. Infelizmente, dentro desse grupo estão os ciganos. Nós estamos falando de uma vila que fica em Edimburgo. Ali também acabaram vivendo prostitutas, outras pessoas que não tinham condições tão boas de vida e acabavam trabalhando com qualquer tipo de trabalho que pudesse sobreviver, elas acabavam indo viver nessas vilas subterrâneas. E por ser uma vila escondida, por ela ser no subterrâneo, acabou também virando casas e refúgios de assassinos e ladrões.
Essa vila, por exemplo, eu tenho ela no Ghost and Spells, vocês conseguem ler com mais detalhes e tem informações a respeito. Ela foi reformulada para receber turistas. Então é feito um teatro de rua, contando a história dessa vila, contando os personagens mais marcantes que viveram no local. Entre os personagens estão fantasmas e encantados. E aqui entra uma questão bastante importante. Nem sempre, ao falar de subterrâneo, estamos falando do turismo assombrado. Existem alguns subterrâneos que eles apenas estão ligados ao peculiar, ao exótico, como a Cidade Lagarto, por exemplo, na subterrâneo de Los Angeles. Tanto as pessoas que moram em cima do local, quanto exploradores urbanos, eles contam, eles relatam que nunca ouviram nada, nem vozes, nem nada sobrenatural ali. São apenas túneis. E são túneis perigosos, porque eles têm algumas saídas diferentes, eles têm alguns labirintos. Esse é o segundo ponto importante. Tanto para o agente de viagem, para o profissional de turismo, quanto para o público, é importante lembrar que nem todo subterrâneo está preparado para a visitação. Então, enquanto agente de viagem, enquanto profissional de turismo, é importante para vocês saberem que tipo de subterrâneo vocês vão oferecer para o cliente de vocês. É um subterrâneo rústico, que o cliente pode encontrar qualquer coisa lá embaixo? Ou já é um subterrâneo preparado, reformulado, aonde a visitação é aberta, como o Bar dos Arcos ou o Bar do Cofre, né? Ou a galeria, nós temos aqui em São Paulo a Galeria da Consolação. Então esse lugar ele foi preparado. O visitante que vai chegar nesse subterrâneo, ele chega, vamos dizer assim, tranquilamente, porque todo o local, ou até a chegada do local, ele foi preparado. Mas as galerias urbanas, os museus urbanos, que estão no meio de túneis, esses são muito perigosos, porque se não souber andar por esses túneis, a maioria são labirintos. E já teve vários relatos em várias partes do mundo de exploradores que foram conhecer esses túneis e morreram, porque eles não conseguiram voltar, porque eles não conseguiram sair, porque eles se perderam lá embaixo. Alguns acabaram mortos, inclusive por animais, outros porque ficaram presos em túneis que eles são de difícil acesso, então a pessoa não conseguia passar, passou na ida, mas não conseguia passar na volta. E enquanto público, é interessante vocês saberem que existe esse contexto para vocês também saberem o que vocês vão explorar. Então, quando vocês verem alguma agência de turismo vendendo esses pacotes de subterrâneo, é bom vocês entenderem que tipo de subterrâneo é esse. Ah, não, esse subterrâneo, inclusive, tem um site, tem foto, ele é conhecido. Ok, ele é ótimo para visitar. 90% está ligado ao turismo assombrado, mas 10% está ligado apenas ao turismo peculiar. E mesmo assim, quando as pessoas que fazem o turismo assombrado, acreditando na energia, acreditando que vão ver ou procurando ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, precisam sempre ficar em alerta. Porque pode não ser um fantasma, uma bruxa ou encantado, podem ser outras pessoas que estão transitando lá embaixo. E como alguns desses túneis, no planeta inteiro, inclusive em São Paulo, também são usados por ladrões, por assassinos, então tem que se tomar muito cuidado ao entrar num lugar como esse, ter consciência de onde está entrando, de preferência ter um mapa, se não tiver um mapa, tentar ter o máximo de informação possível. Eu sei que tudo que é peculiar, tudo que é diferente chama atenção, mas é preciso saber aonde está andando. E nós vamos entrar num terceiro quesito que eu acho extremamente importante, a vestimenta. Tanto para o profissional de turismo, para as agências de turismo, quando vocês forem fazer esse tipo de turismo, pensem que roupa que o cliente de vocês tem que estar usando, que tipo de calçado. Ele vai caminhar por um túnel, então ele precisa estar com um calçado mais confortável, ou ele vai no bar, como o Bar dos Arcos, então pode ser uma roupa, um salto, pode ser uma roupa mais social. Que tipo de vestimenta esse cliente de vocês precisa estar usando? Vocês precisam, como agente de turismo, como profissional da área, passar o máximo de informações para o cliente. Porque o cliente nem sempre ele tem tantas informações. Às vezes ele fica curioso em algum passeio que ele viu pela internet, mas ali não tem todas as informações.